planejamento semanal, que a gente pode marcar tudo que a gente precisa fazer. Eu vou começar o segundo episódio do desafio, dando algumas atualizações de como foi a minha primeira semana, coisas que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, e agora os próximos passos para encaixar tudo na minha rotina. Nessa primeira semana eu fiquei focada em terminar a edição do vídeo, para conseguir postar na quinta-feira, e tinha muita coisa que eu não tinha definido ainda. Eu tinha que definir a minha logo, como que eu queria fazer a edição do vídeo, qual texto que eu ia usar, como que eu ia fazer as transições, o vídeo no início. Então, acabou demandando mais tempo, mas agora, para a próxima semana, como eu já tenho bastante coisa definida, acredito que a edição vai ficar mais fácil, mais rápida do que foi agora na primeira. E eu também fui resolvendo outras coisas. Criei o canal, atualizei minhas informações no Instagram, também estava finalizando aqui o planejamento no Notion para passar para vocês, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então, acabou demandando mais tempo, então teve muitos hábitos, como o treino, por exemplo, que eu não consegui fazer essa semana. Mas agora, para a próxima semana, eu já vou conseguir planejar melhor e encaixar na rotina para a gente conseguir fazer. Agora, das metas que eu já consegui fazer nessa primeira semana, uma delas me surpreendeu muito, que era conseguir acordar mais cedo para resolver algumas coisas que eu queria de manhã. Eu sempre tentei acordar mais cedo para fazer uma rotina mais produtiva, fazer uma caminhada, alguma coisa, eu sempre tentei fazer isso, só que eu nunca consegui. E eu não sei se é por causa do desafio, desse compromisso que eu tô agora, nesse objetivo, tanto de criar o canal e de toda essa mudança de vida que eu quero fazer, que eu consegui a semana inteira acordar cedo. Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Tô acordando umas 6 e pouco, só que a minha meta é acordar às 5. Então, agora nessa próxima semana eu vou ver se eu consigo já acordar às 5 para conseguir conciliar mais coisas na minha rotina de manhã. Nas outras metas do pessoal eu não consegui ainda fazer, que era continuar lendo os livros do Harry Potter, continuar um desenho que eu estava fazendo, e também pensar no projeto do apartamento. Eu vou tentar encaixar agora. O projeto do apartamento eu acho que ainda não vou ver, mas as outras coisas, pelo menos continuar lendo um pouquinho por dia o Harry Potter, eu vou tentar encaixar. Do profissional, teve já mais coisas que eu consegui fazer. Então, eu criei o canal no YouTube, já tô aqui postando, adiantei muita coisa das redes sociais, então já é uma coisa que eu já tô conseguindo me movimentar para conseguir alcançar as metas. Outra coisa foi o infoproduto. Eu consegui finalizar o planejamento aqui no Notion, eu fiz um template para vocês, que vocês vão conseguir colocar as suas metas, colocar a sua rotina, todo o planejamento. Eu vou mostrar aqui como eu fiz no meu e como vocês podem adaptar para vocês. Então, é uma ferramenta muito legal se vocês gostam de se planejar, de organizar, para de fato seguir uma rotina, para de fato fazer o que precisa ser feito para atingir as metas e os sonhos de vocês. A parte do inglês, do estudo, eu ainda não comecei, eu vou começar a planejar essa próxima semana, para ver o que eu quero estudar e como que eu vou encaixar na rotina. De físico, o que eu consegui fazer foi a skincare todos os dias, consegui me arrumar todos os dias para ir trabalhar, isso foi também um avanço muito bom. De saúde, primeiro dia eu não tava com nenhuma fruta em casa, então comi só os 2 ovos de manhã. E nos outros dias a gente foi no mercado e eu comprei umas frutas, aí eu fui comendo também de manhã. Durante o dia eu fui controlando também a minha quantidade de café, então eu tomava um café cedo aqui, tomava umas 10 e pouco, tomava um outro no escritório, e à tarde, depois do almoço, tomava mais um. Água também eu já melhorei bastante, eu não tava tomando muita água, então eu já tô conseguindo tomar umas 3, 4 garrafinhas, que dá quase 2 litros, então foi algo que eu já consegui melhorar. Então, do treino, os 20 minutos de bicicleta nessa semana eu não consegui fazer, porque eu tava focada em outras coisas, mas eu já tô pensando como que eu vou adaptar para a próxima semana. E uma outra meta que, na verdade, eu nem tinha colocado como meta, que era correr. Então, eu tava pensando em aproveitar o tempo em família, indo no parque, alguma coisa, e tentar correr. Só que eu não coloquei como meta porque eu não sabia se eu ia gostar ou não. Então, é algo que eu ainda tô testando. Inclusive, daqui a pouco a gente vai sair, eu vou tentar correr também, vou gravar pra vocês. Então, uma meta que tá em desenvolvimento, eu vou mostrando pra vocês como que tá sendo. Porque uma coisa que eu percebi na corrida,
Quando você começa a correr, é uma luta constante com o seu psicológico. Você fica pensando, por que eu tô fazendo isso? Não precisa correr. Então eu fiquei o percurso inteiro da primeira volta lutando com a minha cabeça. Não, eu consigo, vou tentar pelo menos uma volta, só terminar essa volta. Então o que eu percebi que é muito difícil o psicológico ali no começo, do cansaço. E eu acho que também o corpo não tá acostumado, é uma coisa nova. Então é um recurso que o corpo usa para se proteger. Eu percebi também foi em relação à sede. Eu senti muita sede, eu tinha que parar, dava uma volta e tinha que parar para tomar água. Depois eu começava a segunda volta. E quando eu tava terminando a primeira, eu sentia que o meu corpo já estava mais anestesiado, estava mais acostumado ali com o percurso para correr. Só que eu tinha que parar para beber água, então eu voltava no início de o corpo começar a se acostumar a correr de novo, sabe? Eu não sei se é uma coisa que acontece com todo mundo, não sei se é uma coisa que vai melhorando. Eu vou testar, vou ir treinando para ver se melhora, mas foi uma coisa que eu percebi que aconteceu comigo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu planejamento aqui no Notion. Então aqui no início a gente tem uma capa, coloquei minha capa aqui com meu nome, com antes feito do que perfeito, que essa é a ideia do desafio também. E aqui 180 dias criando a minha vida dos sonhos. E logo no começo eu coloco um planejamento, uma visão de planejamento semanal, que a gente pode marcar tudo que a gente precisa fazer e dando também um check. Aqui eu fui marcando, eu tava finalizando um projeto, tava finalizando o projeto de outra coisa também, tava fazendo a edição dos vídeos. Então eu fui marcando tudo que eu precisava fazer e coloquei um check para saber o que eu já fiz e o que faltou. Aí, por exemplo, na sexta-feira faltou esse aqui, então vou planejar para a próxima semana. Aí hoje eu tô fazendo a gravação do segundo vídeo, então tá aqui. Então depois que eu terminar, eu marco o check aqui. Então eu vou saber e conseguir visualizar o que eu consegui fazer, o que eu vou ainda adaptar para conseguir realizar. Aí depois aqui do lado eu coloquei um calendário de posts. Então a gente consegue organizar o que a gente vai postar, sendo no YouTube, no Instagram, no TikTok, os vídeos do canal ou algum post de alguma foto, algum post escrito. Então você consegue ter uma visão geral das próximas postagens, para também planejar o que você precisa fazer na semana para fazer a postagem, sabe? Então tem uma visão geral assim, é bem... E aqui na lateral, o que eu coloquei? Primeiro eu coloquei as metas e objetivos. Então a gente tem aqui uma visão geral de todas as metas que eu já passei para vocês. Então aqui tem algumas perguntas que podem te ajudar. E aqui organizado por tópico quais são as metas para a gente ter uma visão geral. Depois a gente tem aqui a parte de rotina. Então eu precisava entender na minha rotina qual o tempo disponível que eu tinha e o que eu ia fazer nesse tempo disponível. Então eu coloquei aqui isso na minha rotina e vocês conseguem adaptar para a rotina de vocês no tempo que vocês têm disponível. Então eu marquei de manhã, eu teria das 5 até umas 8h20, que é o horário que eu vou para o trabalho. No horário do almoço eu tenho 1 hora. E à noite, depois que a gente busca a Harumi e volta aqui para casa, a gente chega umas 8h30 e a ideia é deitar umas 10h30 para dormir e descansar. Então, por dia, eu tenho esse tempo aqui. E aqui eu coloquei o que eu quero fazer, né? O que eu preciso fazer durante a semana. Então, eu preciso fazer um planejamento, a criação de conteúdo, edição, postagem, estudo. Então, só para dar uma organizada, o que eu tenho que fazer durante a semana nesse tempo disponível. E depois eu coloquei aqui um planejamento semanal. Então, por exemplo, de manhã, o que eu posso fazer de manhã? Posso estudar, posso fazer um infoproduto, posso fazer edição de vídeo, vou estudar alguma coisa. O que eu poderia fazer no almoço? É uma leitura, ver um vídeo em inglês, estudar alguma coisa em inglês. À noite eu poderia treinar, fazer 20 minutos de bicicleta, fazer algo de projeto, algum trabalho extra que eu tenho, algum devocional, né, fazer o devocional antes de dormir.
E aqui é pro fim de semana. Então, sábado, posso fazer a gravação dos vídeos. Posso sair com a família para ter esse tempo de qualidade. Posso também fazer algum treino, bicicleta, caminhada, corrida. Domingo também posso gravar alguma coisa, ter um momento ali para programar as postagens, fazer o planejamento da próxima semana. Como domingo a gente tem um pouco mais de tempo, né? Principalmente se você tem outro trabalho, de repente você consegue organizar mais coisas para ficar mais fácil durante a semana. Então você já consegue resolver um roteiro de um vídeo, fazer algo da sua programação que você gosta, que no meu caso é um desenho. Então, você consegue saber o que dá para você fazer de manhã, no almoço e à noite. E nos dias da semana você vai colocando. Então, segunda-feira eu vou fazer edição do vídeo. Segunda, terça, vou fazer edição do vídeo. Na quarta, eu vou programar a postagem. Aí, na quinta, eu vou estudar alguma coisa. Aí, na sexta, eu vou focar no infoproduto. Então, você separar assim, durante a semana, fica mais fácil de você conseguir fazer do que você tentar fazer tudo em um dia só. E depois a gente tem aqui um planejamento, esse planejamento que eu falei semanal. Então você pode separar. Eu vou mostrar o que eu marquei para mim. Então, segunda-feira eu vou fazer edição de vídeo, vou fazer um treino, uma leitura e um inglês. Na terça, o que eu vou fazer? Na quarta seria o roteiro. Aí na quinta eu estudo. Na sexta o infoproduto. Aí sábado, domingo é mais focado na gravação e planejamento. Então eu separei assim, pode ser uma forma que fique mais fácil para você separar aí também. E se você gosta de fazer um planejamento com horários, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas tem aqui uma opção de você planejar as horas e o que dá para você fazer nesse tempo. Então, tem aqui um exemplo de como pode ser e você consegue adaptar para sua rotina. E agora, voltando aqui, a gente vai ter tarefas e checklist, que é essa que aparece aqui. Então, eu só fiz uma página aqui separada, que você pode escrever aqui também. Mas tudo que aparece aqui é o que tá aqui já. Então, você pode fazer direto aqui, não precisa entrar aqui, só se você quiser. E depois a gente tem aqui a parte de anotações gerais. Sabe quando você tem aquele momento que teve alguma ideia ou teve algum pensamento, precisava anotar em algum lugar, só que você não tem aonde anotar? Ou você pega uma folha, anota no bloco de notas do celular e depois esquece, não sabe onde anotou. Então eu pensei em a gente ter um lugar que a gente pode anotar só para tirar a ideia da cabeça. Sabe quando você tem a ideia de gravar um vídeo, ou a ideia de um projeto, ou qualquer coisa que você tá pensando, só que você não tem onde anotar, só que você precisa anotar, senão você não vai conseguir dormir, vai conseguir fazer outra coisa. Então aqui é um espaço que você pode organizar isso e também não perder para depois conseguir usar a sua ideia que você teve, né? Então eu criei esse aqui. Depois, a gente tem aqui o controle de hábitos. Então, como a gente tem esse foco em ter bons hábitos, criar uma nova rotina, a gente consegue também aqui organizar os hábitos que a gente quer fazer e ter um controle também para conseguir ver no que dá para melhorar e adaptar aí na rotina. Então, você pode marcar aqui qual é o seu hábito que você quer fazer. E você vai dando um checkzinho nos dias que você conseguiu fazer, nos dias que não conseguiu, deixa em branco, para você também conseguir mensurar o que você está conseguindo fazer. E depois a gente tem aqui a parte das redes sociais. Se você pensa em criar um canal no YouTube, começar a postar vídeos e tudo mais, aqui pode ser um lugar que te ajude a organizar tudo isso. Então a gente tem esse planejamento geral, que aqui você só vai escrevendo as ideias que você tem e vai direcionando. Então, por exemplo, foi o primeiro vídeo do canal, era um vídeo longo para o YouTube, que eu já concluí. Então, teve aqui os shorts que eu fiz também para postar, e tem outras coisas que eu tô planejando em fazer. Então, aqui você consegue organizar as coisas do YouTube, então, os vídeos que você quer fazer para o YouTube. E aqui a parte do Instagram, então conteúdos que você quer postar no Instagram, aqui também o TikTok. Se tiver outra rede social, você consegue planejar aqui também.
Essa parte aqui aparece aqui no calendário que eu mostrei para vocês. Então, tudo que tá marcado lá vai aparecer nesse calendário aqui. Aí, tanto faz, se você quiser marcar nesse calendário aqui ou quiser marcar nessa parte aqui, os dois, eles estão conectados. Então, independente de onde você marcar, onde você preferir marcar, vai aparecer nos dois. Para mim é mais fácil já marcar aqui, que eu já vejo o dia e só marco qual postagem eu quero fazer, qual postagem que eu tô planejando. Fica fácil também. Ah, se eu não vou postar, não vou conseguir postar quinta, vou postar sexta, eu consigo ir mudando também, então eu acho mais prático. E aqui também a gente vai ter informações do canal, que se você for criar um canal, você pode colocar a sua logo, a descrição do seu canal, algumas informações que você deseja colocar, dá para organizar aqui. Aqui alguns links importantes, então se você disponibiliza algum link, divulga alguma coisa, dá para você organizar aqui também. Aqui seria um modelo de roteiro, então você consegue fazer o roteiro do vídeo, colocar alguns tópicos principais, a chamada para ação, pensar numa legenda para o vídeo, os links, na capa, como que você está pensando em fazer a capa, então é algo que dá para você organizar aqui também. E depois a gente tem um espaço que é ideias de conteúdo. Sabe quando você está pensando também, tive a ideia de fazer um vídeo sobre corrida, ou um vídeo sobre minha rotina, só que não tem onde marcar também. Então aqui, nessa parte, você consegue organizar, por exemplo, os vídeos curtos, que seria para o Instagram, para o Shorts do YouTube, aqui os vídeos longos, aqui os posts escritos, aqui alguma ideia de roteiro que você teve, enfim, tem até para os stories que eu marquei aqui, como que pode ser, como que eu posso montar, então você consegue ir organizando em tópicos aqui como você quer fazer o vídeo. Agora, pensando nos hábitos, eu coloquei alguns hábitos principais que a gente pode fazer, então é o que a maioria... Na parte de hábitos, eu marquei alguns hábitos principais que a gente pode organizar aqui. Então, começando pelo estudo. Aqui você pode organizar quais conteúdos você deseja estudar, sendo na sua área, alguma coisa que você quer estudar ou precisa para alguma coisa. Então, você pode marcar aqui, estudo 1, 2 e 3. Aqui seria uma rotina, então você pode organizar, por exemplo, na segunda-feira eu quero fazer esse estudo, na terça eu vou fazer o outro. Se você tem um tempo para fazer um estudo por dia, por exemplo, às vezes você tem mais tempo, você consegue organizar assim. E aqui do lado você tem os cadernos desses estudos, então estudo 1. Você pode marcar aqui, então aqui você vai escrever o que você está estudando, os tópicos e tudo mais. Dá para você colocar vídeo, foto, organizar aqui. Então tem essa opção também se você gosta de marcar pelo computador, mas aí dá para você organizar por aqui também. A parte de alimentação eu coloquei aqui mercado, porque a gente sempre, quer melhorar a nossa saúde, a nossa alimentação. Então eu pensei em ter um espaço que dá pra gente marcar um cardápio da semana, que eu não sei se é com vocês, mas comigo é assim, eu preciso saber o que eu vou comer na semana para saber o que eu preciso comprar no mercado e conseguir de fato seguir uma alimentação melhor. Então eu pensei nesse planejamento marcar o que a gente vai comer durante a semana. Então aqui na segunda-feira o que pode ser, na terça, quarta, e depois fazer uma lista de compras pensando nessa semana. Então para mim é algo que funciona bastante, e ter aqui uma lista que você também pode ter o acesso pelo celular. Então no mercado, se você marcou aqui toda essa lista e tem o aplicativo do Notion no seu celular, você consegue acessar ali na hora e ver o que precisa comprar, o que você não tem e o que você já tem. Se você já tiver comprado, por exemplo, o Mikio foi no mercado e comprou ovo, então não preciso comprar ovo, então vou marcar aqui que comprou. Mas aí fui no mercado com ele mais tarde, então eu já vi que o ovo já tinha e as outras coisas não, então eu consigo não esquecer do que precisa comprar. E aqui também tem a de produtos, comida e produtos, só separado.
Aqui na parte de hábito de leitura, eu marquei para a gente organizar quais livros a gente quer ler. Então, eu marquei aqui alguns que eu tenho que eu quero ler depois que eu terminar o Harry Potter. E eu consigo marcar se eu já li, se eu tô lendo e algumas anotações. Então, eu posso entrar aqui no livro e marcar algumas frases importantes do livro que eu gostei, que me marcou, algumas ideias que eu tive, alguns insights. Então, se a partir daquela leitura eu tive uma ideia de outra coisa, ou algo assim, eu consigo marcar aqui. Dessas frases importantes, se eu quero marcar o capítulo, qualquer página para algum dia eu voltar, se eu precisar voltar. E às vezes aqui alguma reflexão, ou se é alguma forma de você aplicar esse insight que você teve, você pode marcar aqui para você ter tudo organizado. E tem todos, então todos que você for lendo dá para você ir marcando. Mas a gente tem aqui a parte de exercícios. Aqui eu fiz um cronograma de como pode ser o exercício durante a semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou treinar inferiores e superiores, né? Aí vou fazer os 20 minutos de bicicleta. Aí na terça é o dia de descanso, então vou fazer só os 20 minutos de bicicleta. Na quarta vou fazer só os superiores. Na quinta vou fazer os inferiores. Aí eu consigo ir organizando. E se algum dia, na próxima semana, por exemplo, mudar, eu consigo ajustar aqui para conseguir fazer. Ah, não vou fazer só nesse dia aqui. Bicicleta vou continuar fazendo. Só que esse aqui não vou conseguir fazer esse dia, vou fazer no domingo. Então eu consigo ir ajustando na rotina para eu me planejar e ter uma visão geral também de como que tá aqui a parte dos meus exercícios. E você também conseguir ter um controle do dia que você conseguiu fazer e no dia que você não conseguiu, só para você ter uma métrica também. E aqui embaixo também eu coloquei uma tabela que você pode marcar quais exercícios que você quer fazer. Como eu vou fazer em casa, eu quero deixar planilhado quais são os exercícios para eu na hora lembrar e saber o que eu vou fazer. Porque como eu não vou na academia, eu não tenho um planejamento pronto, eu não sei quais são as ordens. Então eu vou pesquisar, seguir algum tutorial no YouTube e depois eu marquei aqui um lembrete de água, para a gente conseguir organizar a quantidade de água que a gente precisa tomar no dia. Porque às vezes a gente pensa, preciso tomar 2 litros de água, mas que horas que eu vou tomar isso, sabe? Então, às vezes, tendo organizado em períodos a quantidade de água, fica mais fácil para você conseguir bater essa meta. No final, eu coloquei aqui um update do desafio. Então, dessa primeira semana, eu organizei o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, para passar para vocês, mas também para eu ter uma métrica, eu ter uma visão do que eu não consegui fazer e do que eu consegui, para adaptar para a próxima semana o que eu vou fazer. Uma coisa que eu já percebi da minha rotina, eu tava pensando em fazer exercício à noite, depois que eu voltasse para casa. Só que eu percebi que eu chego muito cansada, principalmente porque eu tô acordando muito cedo. Então, como eu tô acordando umas 6 e pouco, chega 9, 10 horas, eu já tô acabada, só penso em tomar um banho e dormir. Então, eu pensei em trocar, colocar o treino de manhã, porque quando eu acordo de manhã, eu tô mais disposta. Então, talvez encaixar ali algum exercício, a bicicleta de manhã, vai funcionar melhor do que à noite, quando eu já tô mais cansada e já não tô querendo fazer mais nada. Eu só não decidi ainda o horário, porque eu não sei se eu faço, por exemplo, depois que eu acordar, umas 5 e pouco eu já acordo e já faço exercício, ou se umas 6, 7 horas eu faço exercício, por causa da Harumi. Porque às vezes eu acordo de manhã e passa uma hora e pouquinho, ela acorda. Não são todos os dias, mas às vezes ela acorda. Então eu tenho que voltar pra cama, fazer ela dormir e depois voltar pro que eu tava fazendo ali no computador, das coisas que eu tava resolvendo. Então eu não sei se é melhor às vezes eu fazer o exercício depois das 7, porque aí provavelmente ela já vai estar acordada, então eu consigo ir distraindo ela e fazendo exercício. Não preciso ter um foco igual fazer um estudo ou alguma coisa no computador. E depois consigo tomar um banho ali, conciliando com ela, do que de manhã, logo quando eu acordar já faço exercício. Só que aí 6 horas, 6 e pouco ela acorda e eu não consigo estudar porque eu preciso de mais foco, sabe?
Então é algo que eu tô pensando, eu vou testar para adaptar e ver o que vai funcionar. Então esse foi o modelo que eu tava fazendo do Notion, fiz esse template para vocês. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, comprarem. Eu coloquei um valor simbólico, mais pra gente se ajudar mesmo, porque eu investi muito tempo, muito planejamento, queimei muitos neurônios para conseguir organizar tudo da forma que eu queria, fiquei planejando muito e realmente fazendo para ajudar vocês nessa fase, que eu sei que é uma fase complicada, eu sei como que tá sendo difícil para mim. Então, ter um espaço organizado, planejado, fica muito mais fácil para a gente conseguir atingir as nossas metas e de fato conseguir fazer o que precisa. Eu não sei se com vocês é assim, comigo é assim. Se eu não tenho um espaço para marcar, tirar tudo que eu tô pensando na minha cabeça, espaço para colocar, organizar, eu não consigo fazer o que precisa. Eu esqueço, deixo para outro dia, acabo achando que vai ser muito complicado, tem muitas coisas para fazer. Só que quando você tem um espaço para deixar tudo organizado e você tem uma visão geral, fica muito mais fácil de você conseguir ir adaptando e ir de pouquinho em pouquinho fazendo o que precisa para ir alcançando o que você quer. Então eu fiz esse template para vocês terem esse lugar que eu acredito que vai ajudar muito. Então agora eu vou terminar de tomar aqui o meu café e vou me trocar pra gente ir no parque. Vou continuar na tentativa da corrida e vou gravar para mostrar para vocês.
consegui terminar de fazer o desenho, ó, ficou assim. Aí agora eu vou atrás de outros, mas acho que vai ser mais ou menos o mesmo estilo por enquanto que eu vou fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês os próximos que eu tô pensando pra eu desenhar também. E eu tô sentada aqui, aproveitando o último sol de domingo, que daqui a pouco vai acabar. E agora eu vou deitar ali na rede e continuar lendo Harry Potter aqui, A Ordem da Fênix. Vou continuar lendo aqui no Kindle. E se vocês gostaram do vídeo, desse episódio, não esqueçam de curtir, se inscrever. E semana que vem tem o episódio 3 do desafio.